Bom dia, pessoal. Estamos aqui, para mais uma aula com vocês e desde já eu já desejo que seja uma aula bastante proveitosa para todos e que todos possam obter um bom aprendizado. E hoje nós vamos apresentar um novo assunto. Esse novo conteúdo que nós vamos apresentar é o sentido literal e o sentido figurado. Bem, ele é bastante fácil. Então, não tem com que se preocupar, certo? Vamos dar seguimento. Olá, pessoal. Como a minha colega Naomi já adiantou, a gente vai iniciar um novo conteúdo com vocês, que é o sentido literal, ou o sentido denotativo, e o sentido figurado, ou o sentido conotativo. Vocês vão perceber que é um tema bastante simples. Se vocês ficarem bastante atentos nas dicas que a gente vai mencionar agora, vocês vão tirar de letra isso de boa, vão compreender perfeitamente tudo o que a gente vai pedir em sequência. Dando início aqui ao nosso novo assunto, eu vou abordar aqui um pouquinho sobre o sentido literal, né? Que também pode ser chamado de sentido denotativo. Ele é um sentido que ele pode ser tomado como básico, usual, de uma palavra, de uma expressão. Ele pode ser compreendido facilmente sem a ajuda de um contexto. Quando usamos uma palavra ou um enunciado no seu sentido usual, ele adquire um valor denotativo, certo? Quando vocês ouvirem falar no sentido denotativo, é o sentido literal que a gente está apresentando aqui para vocês. É o sentido real da palavra, quando eu digo o que realmente quero dizer. Temos um primeiro exemplo aqui, a sentença que diz o seguinte: a cobra picou o menino. Quando eu menciono esse fato, eu quero dizer que o animal agrediu de alguma forma o menino. Então, ele tem um sentido real. Eu digo exatamente o que eu quero dizer, a verdade sobre o ato. A cobra picou o menino. Temos aqui um segundo exemplo, a sentença que diz o seguinte: as estrelas têm luz própria. Eu fiz essa afirmação de acordo com o que eu quero passar para a próxima pessoa. Eu estou afirmando que as estrelas têm luz própria. As pessoas olham para o céu e verificam que é um fato real, que eu realmente disse que se passa com sentido real. Bem, como podemos ver, temos então o sentido figurado, que seria o sentido conotativo, que damos às palavras, certo? Ou seja, elas ganham um sentido especial, o mesmo que seria também uma expressão particular. E, claro, uma figura de linguagem que expressa exatamente aquilo que nós queremos dizer. Como vemos aí nos exemplos, O primeiro exemplo diz assim: a Antônia é uma cobra. O que seria uma cobra, Um réptil, mas aqui ela tem um novo significado, ou seja, ela tem um sentido figurado, Que seria o quê? Foi usado aí para descrever uma pessoa má, desagradável. E esse é o sentido figurado. No segundo exemplo, diz assim: a Leia conhece algumas estrelas do cinema. Vejam bem esse sentido, A mesma coisa, Sentido figurado. As estrelas aí não seriam, aqueles astros luminosos que iluminam o céu à noite, certo? Mas a palavra aí tem o sentido conotativo que está sendo referido às pessoas famosas, Ou seja, ganhou um novo significado. Vamos dar seguimento. Agora a gente vai pedir, que vocês abram o livro de vocês na página 150 e que acompanhem o texto que está bem explícito aí, que a gente vai analisar ele hoje. O texto é o seguinte: o universo tem 10 vezes mais galáxias do que imaginávamos. Texto bastante legal, com bastante informação. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Acompanhem aí. O telescópio Hubble descobriu que o universo é muito mais lotado do que a gente pensava. E em vez de bilhões, temos trilhões de vizinhos por aí. O telescópio Hubble continua expandindo as fronteiras do espaço, literalmente. Com base em novas fotografias registradas pelo equipamento, uma equipe internacional liderada por pesquisadores da Universidade de Nottingham chegaram à conclusão de que estávamos subestimando em 10 vezes o tamanho do universo.
A primeira vez que surgiu uma previsão realista do universo de galáxias foi no fim dos anos 90. Ele mesmo, o Hubble, registrou imagens de objetos distantes e de luz muito tênue, que os astrônomos descobriram ser um tipo mais discreto de galáxias. Elas eram tão numerosas que a estimativa de galáxias no universo observável ficava entre 100 e 200 bilhões. Era muito pouco. A nova estimativa é que existiam, no mínimo, 2 trilhões de galáxias. Os cientistas usaram novos modelos matemáticos para fazer esses cálculos. Em termos simples, ele é baseado no princípio de que o tamanho de uma galáxia é diretamente proporcional à sua raridade. Hoje em dia, só temos tecnologia para enxergar galáxias relativamente próximas e grandes, que são as mais raras. Os pesquisadores acreditam que elas só representam 10% de tudo que está ali espalhado pelo espaço. Já as galáxias mais numerosas são as mais pequenas, que hoje em dia mal temos condições de identificar. O modelo matemático extrapolou, então, aquilo que conseguimos ver para calcular o número de galáxias que ainda são invisíveis. Os pesquisadores não querem mapear quantos vizinhos a nossa Via Láctea tem. Eles estão fazendo praticamente um estudo arqueológico com os dados do Hubble. Eles criaram um modelo em 3D que acompanha a história do universo por 13 bilhões de anos, ou seja, quase até o ponto zero da sua existência, o Big Bang. Se os 2 trilhões já parece um número enorme, no princípio o universo era ainda mais denso e mais abarrotado. Conforme a idade foi chegando, ele foi se expandindo, as galáxias se espalharam e as pequenas galáxias começaram a ser engolidas pelas grandalhonas. Elas são as galáxias mais comuns, quando olhamos para elas no universo primitivo. Começamos a ter então a ideia de como essas galáxias típicas se formam. O que vemos agora com o Hubble, as galáxias grandes e brilhantes, são uma espécie de monstro, raridades que seguiram caminhos de formação pouco usuais. Comentou o líder da pesquisa, Christopher Consellis, na revista Popular Science. Para entender ainda mais sobre as galáxias pequenas e apagadas, vamos precisar de uma câmera maior para as selfies do universo. É essa a promessa de James Webb Space Telescope, que vai ser lançado em 2018, no caso já foi lançado, né? Para desbancar a posição do Hubble como explorador das galáxias desconhecidas. Bem, como nós podemos ver aí pelo texto, né? Temos, então, o sentido figurado, né? E o sentido literal aqui dentro também. E, claro, existem algumas frases que abordam o nosso assunto passado também, né? No texto, nós podemos observar que o universo, né, é bem maior do que aquilo que nós podemos imaginar. E como o próprio texto vem nos revelando, né, não estamos sozinhos. E que a estimativa de galáxias existentes é muito grande, né? Então, com base nessas informações que vocês têm aí, vocês vão dar uma olhada com cuidado, né, Isabel? E vão fazer aquela atividade. Bom, falando sobre esse texto, né, um texto bastante interessante, com bastante informações. Se vocês derem uma olhadinha atenta para ele, né, uma leitura básica bem atenta, depois vocês leem com mais calma e vocês vão perceber que vai ter exatamente o que a gente vai pedir aqui no exercício e que vocês percebam também a interdisciplinaridade que existe entre as matérias que vocês estudam na escola, que a gente estuda na escola. Como a ciência, a história, a língua portuguesa, elas estão interligadas. Um bom exemplo é esse texto. Então, se vocês prestarem atenção, vão ver aí as ironias, as palavras que foram usadas de um sentido figurado, né?
para representar o fenômeno, o acontecimento, e tanto as dos sentidos literais, né? O que se diz, o que se realmente quer dizer sobre a informação. Os dois assuntos, no caso, né? Os dois assuntos estão aí dentro. Exatamente. A gente vai pedir que vocês abram o livro de vocês na página 151 e acompanhem com a gente essas questõezinhas que tem aí na parte de baixo. Temos aqui, vamos analisar primeiro aqui a questão 3, que ela diz o seguinte: o novo modelo matemático usado pelos astrônomos baseia-se no princípio de que o tamanho de uma galáxia é diretamente proporcional à sua raridade. Olha que interessante. Ela é baseada, estudada diretamente com a proporção da sua raridade. Isso é muito legal, né, gente? Temos aqui na letra A. Prestem atenção. Com base nessa informação, escreva 2 períodos compostos por subordinação, formados por orações subordinadas adverbiais, proporcional mais oração principal. Gente, se vocês prestaram atenção nas aulas anteriores, nos exemplos que a gente deixou bem explícito para vocês vão fazer isso aqui de boa, rapidinho. Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo anterior, da aula anterior. Se mesmo assim ainda não ficar explícito para vocês como responder essa questão, vocês podem mandar mensagem para a gente que a gente responde de boa, certo? Então, vou repetindo. Questão A. Com base nessa informação, escreva 2 períodos compostos por subordinação. A gente está pedindo o quê? Que esses períodos sejam compostos, né? Obviamente, não esqueçam, e que seja por uma oração subordinada adverbial proporcional, prestem atenção, proporcional, proporção, e destaquem aí mais a oração principal. Prestem atenção, bem facilzinho, de cara no texto vocês acham de boa. Na letra B, temos a seguinte questão: os períodos que você formou no item anterior ajudam a entender por que o cálculo era feito para menos. Esclareça o motivo. Também muito fácil, né, gente? Porém, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Bom, então, nessa atividade, né, vocês vão fazer 2 questões, que são a 3 e a 4. A 4 diz o seguinte: o telescópio Hubble continua expandindo as fronteiras do espaço, literalmente. Segundo o texto, o Hubble registrou fotos que permitiram recalcular o número de galáxias existentes no universo e o fato de o universo ter se expandido. Então, vocês vão ler essa questão, né? Vocês vão ler essas 2 frases que iniciam e vão dar continuidade respondendo essas 3 alternativas que tem aí, né? Que é A, B e C. A diz o seguinte: nesse trecho, o verbo expandir foi usado em sentido literal e figurado. Aí pede para que vocês expliquem, né, o porquê. É algo bem fácil também, né? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar lá a mensagem para a gente, ou vocês podem rever de novo o início dessa aula, porque lá tem explicando bem direitinho. A letra B diz o seguinte: o que provavelmente fez a autora da reportagem afirmar que o Hubble expandiu literalmente as fronteiras, né? Uma questão que está dentro do texto, né? Só ler o texto. Se vocês acharem ruim ler o texto pelo slide, né? Então, abaixo do texto tem o link, vocês podem clicar e ir direto para a página oficial que tem a matéria, certo? E a letra C diz o seguinte: em sentido literal, que fronteiras o Hubble expandiu? Novamente, né? Sentido literal foi o assunto que nós iniciamos hoje. Bem, na próxima semana nós vamos corrigir essa atividade, certo? E nós já vamos iniciar algo novo com vocês, certo? Bom, gente, a gente pede, e como a gente pediu anteriormente, né? Que vocês respondam no caderno, que vocês tirem a foto e enviam para a gente. Bate lá no círculozinho que aparece na câmera, no foco. Foquem bem para a gente conseguir entender bem a letra de vocês. Tirem a foto e anexem lá. E a gente vai analisar lá as respostas de vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, se não ficou explícito, se precisa de mais alguma explicação, de mais algum clareamento, alguma luz no fim do túnel, entre em contato com a gente
Se vocês quiserem que a gente faça alguma chamada ao vivo pelo Meet para vocês tirarem as dúvidas diretamente com a gente, quiser falar com a gente, é só vocês mencionarem. Inclusive, se vocês quiserem anotar aí embaixo ou mandar nos comentários particulares, ou até mesmo na folha do caderno, na parte de cima da sua resposta, se vocês preferem uma aula ao vivo ou se querem que a gente continue com esses vídeos. Eu preferiria bastante, se vocês tivessem o interesse de escolher que a gente fizesse uma aula ao vivo, para que vocês pudessem dizer diretamente para mim e para minha colega Naomi o que vocês têm dificuldade, o que não entendeu e o que ficou claro. Porque aí a gente vai adequar a linguagem a um jeito que vocês entendam, certo? Se for só isso, por enquanto, né? É só isso por enquanto que a gente tem para falar para vocês nessa aula. E até a próxima, tá? Tchau!